Muita gente confunde a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. E as pessoas perguntam, por que que não acontece no mesmo dia, mas sempre acontece na mesma época? Por quê? Porque os judeus seguem um calendário diferente do calendário que nós do mundo ocidental seguimos, tá? A Páscoa judaica, ela varia de ano para ano, porque no calendário judaico, gente, o mês durava 30 dias e não 31. Então, a cada 19 anos, os judeus acrescentam mais um mês. Existe um 13º mês. Para quê? Para que, obviamente, os meses não vão mudando, né, de acordo com as estações do ano. Porque a gente sabe que o ano não tem só 12 meses de 30 dias, né? Daria 360. Nós sabemos que o ano tem 365 dias. Então, a cada 19 anos, os judeus acrescentam um 13º mês. Bom, tem dois calendários que o povo judeu respeita. Um é o calendário civil. O calendário civil, gente, ele, no nosso calendário, ele está sempre entre setembro e outubro. Vocês já ouviram falar Shana Tová? Feliz Ano Novo, né? Ou Rosh Hashanah, a cabeça do ano, o Ano Novo Judeu? Pois é, este é o calendário civil. E os judeus celebram, nessa época do calendário civil, entre setembro e outubro, eles celebram a criação do mundo, tá? É assim que eles celebram sempre entre setembro e outubro, coincidindo com o nosso calendário. Isso permaneceu desse jeito até que Deus libertou o povo do Egito. Com a 10ª praga, vocês se lembram que a última praga era a morte dos primogênitos, e ali Deus estabeleceu a Páscoa. No hebraico, a palavra Páscoa é Pessar, que significa literalmente passar por cima. Por quê? Porque o anjo da morte iria passar sobre a casa de todas as pessoas no Egito, e aqueles que não tivessem nos umbrais das portas o sangue do cordeiro aspergido, os primogênitos iam morrer. Então, quando Deus vai estabelecer a Páscoa e a libertação do Egito, ele estabelece um novo calendário. E eu vou ler para vocês lá em Êxodo, capítulo 12, versículos 5 a 8. Ele está explicando que cada pai de família deveria separar um cordeiro sem defeito no 10º dia do mês de Nisan, hoje Aviv. Eles deveriam trazer o cordeiro para dentro de casa e o cordeiro deveria ficar dentro de casa até o 14º dia. No 14º dia do mês de Nisan, então o cordeiro seria morto e o pai de família pegaria o sangue daquele cordeiro, passaria nos umbrais das portas, na parte de cima e nas duas do lado. E dessa maneira, enquanto eles estivessem lá dentro, comendo a Páscoa, o anjo da morte passaria, veria o sangue nos umbrais da porta e não mataria os primogênitos. Então, na casa dos judeus, ninguém morreu. Por quê? Porque naquele dia o sangue do cordeiro estava sobre os umbrais da porta. Na casa dos egípcios, todos os primogênitos morreram, até dos animais. Olha o que diz Êxodo 12, de 5 a 8. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde, ou seja, no 14º dia, no final da tarde, esse cordeiro deveria ser morto, na presença de toda a congregação. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras dos lados, né? E na verga da porta, na parte de cima, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas comerão. Gente, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, o sangue deveria ser passado
na verga, que é a parte de cima da porta, tá? E nos dois umbrais, ou seja, dos dois lados. Se você pegar a parte de cima da porta e as duas laterais e juntar, vai formar a cruz, gente. Por quê? Porque aponta para a cruz de Jesus. E o Cordeiro Pascal representa Jesus. Foi por isso que João Batista, quando viu Jesus passando, ele falou para os seus discípulos: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a primeira Páscoa tinha a ver com a libertação do povo de Israel do Egito, mas já apontava para Jesus. Por quê? Porque a Páscoa celebra também a nossa libertação. Os judeus eram do Egito, mas a nossa libertação é a libertação do pecado. Faraó representa Satanás, que aprisiona as pessoas, que escraviza as pessoas. E assim como Deus libertou o povo de Israel da escravidão do Egito, Jesus nos liberta da escravidão do pecado. Então, o Cordeiro Pascal representa Jesus. O sangue nos umbrais da porta é a figura da cruz. Agora, gente, eu quero contar aqui um segredo para vocês. Lembrem-se, o texto fala que a Páscoa tinha que ser celebrada no 14º dia do mês de Nisan, ou do mês de Aviv, que é entre março e abril. Agora vejam, eu quero fazer uma ligação, preste atenção que isso aqui é uma dica maravilhosa, entre a Arca de Noé pousando no Monte Ararat e a ressurreição, tá? Lá em Gênesis capítulo 8, versículo 4, a Bíblia diz assim: no dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Quando é que ela pousou? No dia 17 do 7º mês. Mas eu comecei contando para vocês que na época do Gênesis, lembram-se que a Páscoa foi instituída no livro de Êxodo, tá? Quando Deus tirou o povo do Egito, libertando o povo milagrosamente, né, através da praga sobre a morte dos primogênitos. Só ali no Êxodo que Deus criou um novo calendário, que eu disse para vocês que esse novo calendário começa no mês Aviv, ou no mês de Nisan, que é entre março e abril. Agora, o antigo calendário, que era o calendário civil, o antigo calendário, que era o nosso calendário civil, ele é um calendário que começa entre setembro e outubro, que é quando os judeus celebram o Ano Novo, o Rosh Hashanah, eles falam Shana Tová, não é isso? Agora, vejam, está falando aqui que é no 17º dia do 7º mês, tá bom? Vamos fazer uma conta aqui? Vamos supor, tá, que o mês tivesse, que o Ano Novo começasse em setembro, tá? Vamos supor, porque varia entre setembro e outubro todo ano. Vamos pegar setembro. Então, o 7º mês é outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril. Ou seja, o 7º mês do Ano Novo judeu, do Ano Novo do calendário civil, que era aquele calendário antigo, vai dar exatamente no mês da Páscoa, no mês de Nisan, ou Aviv. Agora vejam, a arca pousou, tá, no 7º mês, no 17º dia, no Monte Ararat. Agora que vem a revelação. Você já ouviu falar que no hebraico arar significa maldição? Ararat significa maldição revertida. Ora, a Arca de Noé pousou num monte chamado maldição revertida. No 17º dia do 7º mês, que é exatamente o mês de março ou abril, que é o mês da Páscoa. Então, olha que revelação tremenda que Deus me deu. A Arca de Noé pousou exatamente no dia da ressurreição de Jesus.
Porque Jesus morreu na Páscoa, no 14º dia, mas ele ressuscitou 3 dias depois, no 17º dia. Portanto, Noé, gente, o dilúvio aconteceu por volta do ano 4000 antes de Cristo. Isso significa que 2000 anos antes de Jesus vir, Deus já deu um sinal que no dia em que a arca desceu num monte que significa maldição revertida, um dia a maldição seria revertida também. Quando que foi isso? Na ressurreição de Jesus. Porque o dia que a arca de Noé pousou no Monte Ararat é exatamente o mesmo dia da ressurreição de Jesus. Porque o 14º dia é o dia da Páscoa. 3 dias depois, ele ressuscitou. Então, esta é uma revelação tremenda. Deus fez a arca de Noé pousar no mesmo dia. É um aniversário antecipado, gente, 2000 anos antes da ressurreição de Cristo. A arca que representava um novo começo, né, para Noé e para os seus filhos. Quando eles pousaram no Monte Ararat, a maldição foi revertida, eles tiveram um novo começo. E isso foi uma revelação profética 2000 anos antes da maldição de fato ser revertida, que aconteceu quando Jesus ressuscitou. Por quê? Porque a morte, gente, é a maldição que entrou na humanidade. O homem pecou e a maldição veio para a maldição da morte veio para toda a humanidade. Mas quando a arca de Noé pousou no monte, que significa maldição revertida, Deus estava apontando para a verdadeira maldição revertida que aconteceu no dia da ressurreição de Jesus. Então nós temos que celebrar porque quando Cristo ressuscitou, a morte perdeu, gente. Qual é a grande maldição do ser humano? É a morte. Nenhum indivíduo pode enfrentar a morte. Pode ser pobre, pode ser rico, pode ser de qualquer nacionalidade, pode ser uma pessoa simples, pode ser uma pessoa, muito culta. Ninguém vence a morte. Mas Jesus venceu a morte. E quando ele venceu a morte, aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. Glória a Deus! Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém ou não? Por quê? Porque Jesus não pecou, irmãos. Ele era o Cordeiro Imaculado. Ele nunca pecou, porque se ele pecasse, ele também morreria. Que a Bíblia diz em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo fala, morte, onde está a morte, a tua vitória? Todo mundo, gente, que nasceu vai morrer um dia. Você pode visitar o túmulo de Maomé, você pode visitar o túmulo de Confúcio, de Buda, de Napoleão, de Hitler, de todos os homens bons e maus. Todos morreram e permaneceram mortos. Somente Jesus ressuscitou e venceu a morte, queridos. E no dia que ele ressuscitou, existe lá na arca de Noé, quando ela pousa no Monte Ararat, a primeira apontando quando a maldição seria revertida no dia da ressurreição de Cristo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, querido. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Em nome de Jesus, dá um glória a Deus. Oh, Jesus, que coisa grande, que coisa maravilhosa. A Bíblia diz que Jesus nunca pecou. E por isso ele reverteu a maldição. Gálatas 3,13 diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Que for pendurado no madeiro, amém? A morte de cruz é a morte de maldição, mas ele nunca pecou, então a morte não pôde segurá-lo. E a Bíblia diz que depois que Jesus morreu, o que ele ficou fazendo esses 3 dias, gente? A Bíblia diz que ele desceu até o Hades. E quando ele desceu no Hades, lá havia um lugar onde todos os mortos ficavam. Só que havia um abismo entre o lugar onde ficavam os mortos que não criam, que separava do lugar onde os mortos crentes ficavam. E Jesus desceu até lá. E ele tomou as chaves do Hades das mãos do diabo.
e ele levou na sua ressurreição cativo o cativeiro. Eu vou ler para vocês Efésios 4, de 8 a 9, que diz assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, se não também havia descido até as regiões inferiores da terra? Em outras palavras, Jesus desceu até o profundo, lá no Hades, tomou as chaves do inferno das mãos do diabo e levou todos os salvos que esperavam a vinda do Messias, levou para a presença de Deus no terceiro céu. Por isso, hoje, quando um crente morre, ele não desce, ele sobe. Ele sobe para o terceiro céu na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então é isso, gente. Páscoa para nós significa que Jesus venceu a morte, a maior de todas as maldições, aquela maldição que está destinada a toda a humanidade, mas nós que cremos em Jesus, ainda que morramos, viveremos, porque se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Amém? Glória a Deus, gente. Isso aqui é para você dar um brado de vitória, porque Deus nos deu vitória, gente. Dizer que Jesus ressuscitou, portanto, se Jesus ressuscitou, não existe morte que possa nos vencer. Porque ainda que a gente morra, e se Jesus não vier na nossa geração, todos vamos morrer, mas vamos ressuscitar, porque se cremos nele, ele prometeu: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Aquele que quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.